Recentemente, eu, Bia, gravei um vídeo aqui pro canal com um baita do conteúdo sobre como você consegue definir a paleta de cores para os seus projetos de site. E nesse último vídeo, nós vimos dicas, por exemplo, de como, antes de tudo, alinhar essa questão direitinho junto com o seu cliente, justamente para que essa paleta faça sentido de acordo com o objetivo do site que ele quer alcançar e a marca do negócio dele também. Vimos também uma regra de design muito prática para dar um bom norte ali na definição dessa paleta e como aplicar na prática essas cores escolhidas também de uma forma estratégica, bonita e consistente dentro dos elementos do seu site. Vimos vários exemplos de casos reais que utilizam essa mesma regrinha que eu mostrei. Falamos também sobre como treinar o seu olhar para ter essa ideia geral de combinação de cores no seu cotidiano e várias outras coisinhas a mais também. Então, se você tá curioso para conferir todas essas dicas, faz o seguinte, assiste esse último vídeo, tá? Caso você não tenha assistido ainda. E aí depois volta aqui porque essa é a parte 2 desse conteúdo, onde eu vou falar a partir desse ponto aqui do mapa mental e eu vou mostrar na prática quais são as ferramentas que eu mesma mais uso para poder me ajudar durante todo esse processo da definição de paleta de cores, além de um exemplo prático também de como aplicar isso dentro de um site lá no Elemento. E aí, animado? Então, bora lá, sem delongas, pro nosso conteúdo. Gente, então, só dando uma organizadinha aqui no mapa mental, deixa eu fechar essas últimas partes que já foram faladas, e bora aqui, então, pra nossa parte 2. Bia, tem ferramentinhas que podem me ajudar a gerar e organizar essa minha paleta? Tem sim, tá? Eu vou mostrar aqui as que eu mais uso, olha só. Primeiro de tudo, inclusive teve uma que eu esqueci de colocar aqui, mas beleza, já vamos comentar ela primeiro. A primeira ferramenta que eu mais utilizo, na verdade, é uma extensão aqui do navegador, que é essa aqui, se você vir aqui no Google e procurar por Colorzilla, com 2 L's, você vai encontrar esse link aqui, dessa extensão, e ela é muito útil, principalmente para você conseguir garimpar cores que você vê pelas páginas, por imagens também que você leva aqui para o seu navegador, e você consegue garimpar pontos específicos dessas cores. Ela fica aqui, bem nesse cantinho, tá? Qualquer coisa, ela fica aqui nas suas extensões, e para você fixar ela aqui em cima, é só você clicar nesse botãozinho aqui, ok? É essa Colorzilla. E aí, por exemplo, vou entrar aqui no site da Magazine Luiza, vamos supor que eu esteja olhando aqui, e aí eu estou fazendo um e-commerce, por exemplo, e achei interessante essa divisão de quadros, Perceba que aqui na Magazine Luiza, os produtos, eles são segmentados aqui nesses quadros brancos, enquanto o fundo da página tem um branco que não é branco, né? Tipo um branco gelo ali, um cinza bem clarinho para poder dar essa diferenciada e a gente conseguir contextualizar cada bloco de seção ali dos produtos que eles têm para oferecer, beleza? E aí, caso eu ache interessante essa cor clarinha aqui e queira garimpar, o que eu faço? Eu vou clicar aqui na minha extensão do Colorzilla, vou vir aqui no seletor de cor da página, e aí, perceba que agora eu consigo garimpar qualquer cor aqui que eu queira pegar dentro dessa página, beleza? Então, vou vir aqui nesse cinza clarinho, e ele já copiou aqui para mim o hexadecimal F4, F4, F4. E, além disso, também eu consigo vir aqui no Colorzilla, consigo vir aqui no meu painel do seletor de cores, e ver todo o histórico das últimas cores que eu tenho garimpado por aqui também. Ver, inclusive, a versão aqui de RGB dessas cores, esse HSB também, enfim, né? Ter acesso aqui toda a matriz de cores também. Então, assim, o legal é que é uma extensão bem facinho de utilizar. Você garimpa cores, você tem aqui o seu histórico, não tem muita firula, não tem muito frufru, e com isso você consegue pegar certas coresinhas que você acha interessante pelos sites ou pelos conteúdos que você vê por aí. E agora, voltando aqui para os links que eu coloquei no mapa mental, depois disso tem outras 2 ferramentas que eu utilizo muito, principalmente essa aqui de cima, e muitas vezes as 2 em conjunto também, tá? Eu vou te mostrar um exemplo prático disso. Bora lá primeiro para essa aqui, a Coolors.com. Na verdade é Coolors.co, tá, gente? Vocês procuram por esse link aqui. E aí você vai cair nessa página, inclusive para você utilizar, você não precisa nem ter login dentro dela. Se você tiver login, você vai ter algumas features a mais, como, por exemplo, salvar essas paletas de cores que você acha mais legal. Mas, enfim, mesmo sem login, vou clicar aqui em Start the Generator, e aí a gente vai cair nessa página aqui, onde só de apertar o espaço do seu teclado, ele vai te gerar várias cores que a própria inteligência dele entende que
faz sentido, que as cores combinam uma com a outra e você não precisa pensar muito a respeito disso. Inclusive, você pode aumentar o número da sua paleta, você pode diminuir o número da sua paleta também, e ir gerando e pegando referências através disso, tá? E na aula anterior, né, na parte 1, eu falei bastante sobre a questão de alinhamento também dessa questão, primeiro com seu cliente, porque na maioria das vezes você não vai simplesmente pegar cores do zero, assim, que sair da sua cachola do nada para poder colocar no projeto. Você vai ter uma basezinha ali para poder seguir a marca do seu cliente, né? E aí vamos supor, por exemplo, que o seu cliente, eu vou pegar até uma corzinha aqui do histórico de cores do Colorzylla, que eu já mostrei para vocês. Vamos supor que o seu cliente tem ali uma cor específica da marca dele. Vou pegar esse roxinho aqui, ó, por exemplo, que é uma cor bem bonita. Vamos supor que o meu cliente aqui, ele tem essa cor roxa como cor base da marca dele. Então, vou colocar essa cor aqui, né, em qualquer uma dessas minhas cores aqui da minha paleta e vou clicar aqui, ó, nessa parte aqui de fechar essa cor, ok? Vou fechar aqui, vou bloquear essa cor para que ela, ó, a partir do momento que eu dei espaço agora, ela não suma da minha paleta sendo gerada, beleza? E aí, de acordo com a regrinha que a gente viu antes, eu vou definir aqui uma cor de base, vou colocar essa cor aqui como minha cor secundária e vou colocar uma cor de base tanto escura como clara também para ser o tom neutro ao longo da minha página, beleza? Então, ó, vamos supor aqui, por exemplo, ó, vou pegar essa mesma cor, vou trazer para cá, e aí como minha cor escura, eu vou vir bem aqui, ó, nessa parte aqui de View Shades, que é ver todos os tons dessa cor, e eu vou aqui na mais escurinha. Perceba que ela não é totalmente preta, se fosse preta estaria tudo zero aqui, tá? Mas é uma cor escura o suficiente com a base desse roxo aqui para servir como, por exemplo, o background do meu site, se ele for no estilo Dark Mode, ok? Além disso também, vou vir aqui do lado, vou pegar essa mesma cor aqui, ó, só que eu vou pegar aqui o branco dessa vez. Então, já tenho duas cores bases aqui, beleza? Tenho a minha cor secundária, tenho as minhas duas cores base, vou fechar todas essas aqui, vou pegar novamente essa minha cor, vou vir aqui do lado, vou copiar essa cor aqui, vou pegar um tom ou um pouco mais claro ou um pouco mais escuro, só para ter uma variação dessa minha cor secundária e às vezes fazer algum detalhezinho ou outro entre duas cores diferentes do mesmo tom, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma variação, deixa eu ver, acho que essa aqui fica legal, talvez um pouco mais claro. Não, acho que eu vou num pouco mais escuro mesmo. Vou descer 2 tons aqui dessa mesma cor. E aí, beleza, vou bloquear essa cor aqui também. O que tá faltando? Uma cor de destaque, por exemplo, para os botões, né? Caso isso faça sentido para o site que eu estiver criando. E aí, o que eu posso fazer? Olha só, eu posso dar um Enter aqui e ver todas as cores que se destacam em relação a essa paleta, que podem trazer um bom contraste. E aí eu vou dando espaço aqui até achar, por exemplo, uma opção interessante. Esse azul turquesa, por exemplo, eu achei bem bonito, junto com esses outros aqui, ó. Posso dando espaço até achar uma opção que eu ache legal, por exemplo, para usar como um botão do meu site, como uma cor de destaque, para trazer aqueles frufruzinhos a mais e expressões de destaque, botões de destaque, coisas que eu quero que a pessoa olhe e foque ali dentro daquela página para poder aumentar as conversões. Esse amarelo aqui, eu achei que tem um excelente contraste com esse roxo aqui, por exemplo. Colocar isso num botão com certeza chamaria atenção. E aí, com isso, ó, por exemplo, eu já tenho as cores que eu precisaria para poder montar uma estrutura inteira de um site. E vocês viram que eu fiz isso aqui em poucos minutos, né? Isso porque eu ainda tô explicando ao mesmo tempo para vocês. Então, essa ferramenta aqui é muito legal de você dar uma explorada. Além dessa parte aqui da paleta também, vindo aqui em Tools, você tem várias outras opções, como, por exemplo, de explorar outras paletas. Isso aqui é excelente para você pegar referências, treinar o seu olhar também. Ó, quais cores aqui combinam? Vamos ver essas combinações. Olha só, uma paleta monocromática, né? Enfim, tem várias opções aqui para você olhar. Você consegue ver os hexadecimais e copiar essas cores também. Você consegue gerar, né? Ir para aquele gerador de paletas a partir daqui também, é só você clicar nessa opção. Enfim, você consegue dar uma boa explorada e inclusive dar uma filtrada aqui em cima também, ó. Por exemplo, eu quero paletas que tenham mais a cor laranja. Ele vai te mostrar. Eu quero paletas que tenham mais esse tom de violeta, de roxo. Ele vai te mostrar opções. Eu quero paletas que tenham, por exemplo, só 3 cores. Não quero muita cor para não me confundir. Você pode vir aqui e colocar 3 cores. Eu quero paleta só de 2 cores, só para ver contraste entre 2 cores diferentes. Você vem aqui
e seleciona 2 cores. Eu tô fazendo isso de desselecionar e selecionar outra porque múltiplas seleções só são disponíveis dentro da versão Pro aqui desse site, tá? Que tem alguns recursos que são pagos, mas de qualquer maneira você consegue dar uma filtrada desse jeito aqui que eu tava fazendo junto com vocês, ok? É bem legal de você dar uma brincada e pegar umas referências aí de vez em quando também. Agora, outro site que, como eu falei, eu também uso bastante e inclusive em conjunto com esse Colors aqui, é esse outro aqui, ó, o coloradobe.com. Esse site aqui, ele é excelente tanto para quem tá ainda no iniciozinho e não sabe muito bem como definir a sua paleta de cores, não tem nem ideia por onde começar, como também pra galera que já tá mais acostumada com isso, já viu ali um pouquinho sobre teoria das cores também, sabe um pouco mais sobre esse assunto e quer mexer com coisas um pouco mais avançadas, como por exemplo, a noção do círculo cromático, tá, gente? Nessa primeira página aqui do coloradobe.com, vou até pegar aqui o link original para vocês verem, ó, cai nessa página aqui. Eu costumo deixar só com no máximo 5 cores para não dar uma confundida, tá? Ficar só com uma linhazinha aqui de cores. Perceba que a gente já tem aqui esse círculo cromático. Bia, o que é esse círculo cromático? É basicamente a matriz de todas as cores, tons, saturações e tudo mais, e dependendo do ponto que a gente seleciona ali dentro desse círculo, a gente consegue pegar combinações de cores que não só são bonitas, como também fazem sentido logicamente, aqui dentro de uma regra, inclusive matemática até, né? Então, assim, ó, por exemplo, quando você vem aqui nessa parte da harmonia das cores, perceba que tem vários tipos de regrinhas que podem ser aplicadas dentro desse círculo cromático. A gente tem, por exemplo, cores análogas, ó. Cores análogas são cores que ficam próximas uma das outras ali, linearmente dentro desse círculo cromático. Perceba, ó, tem aqui o amarelo, depois o amarelo mais escuro, o laranja, depois já puxando aqui pro vermelho. Todas essas são cores análogas, próximas uma das outras. Se a gente for descendo aqui, ó, tons monocromáticos. São tons aqui dentro de uma mesma cor, mas verticalmente linear dentro desse círculo cromático. Ó, são todos os tons dentro dessa linha aqui do amarelo. Se a gente puxa isso aqui, ó, perceba que ele vai mudando também de uma forma monocromática. As paletas monocromáticas, inclusive, são ótimas de serem utilizadas dentro do site. Então, daqui a pouquinho aqui eu dou uma dica aqui dos principais tipos de regrinhas aqui dentro desse círculo cromático que são legais da gente utilizar dentro de uma paleta de site, beleza? Outra, por exemplo, é essa tríade, onde nós temos 3 pontos opostos ali, não sei se são opostos exatamente, mas formando esse triângulozinho aqui dentro do círculo cromático, como vocês estão vendo. Essa aqui, ela é um pouquinho mais difícil de aplicar, tá? É possível, você precisa ter um entendimento um pouquinho maior também a respeito disso, mas é uma das regras aqui do círculo. As cores complementares. Essa aqui é ótima, principalmente quando a gente está falando de uma cor de contraste. Por quê? Aqui no círculo a gente tem tanto a parte quente dele, né, que são essas cores aqui, como por exemplo, amarelo, laranja, vermelho, né? E essas cores mais frias aqui, ó, como o verde, o azul, né, o azul clarinho aqui, o azul turquesa, essas cores mais frias. E uma cor, por exemplo, quando a gente tá aqui nessa extremidade, a cor complementar a ela vai ser o exato oposto dentro desse círculo cromático. Então, ou seja, vai ser o mais quente daquele círculo com o mais frio daquele círculo também, tá? Se a gente for passando por aqui, ó, você perceba que tem as cores complementares, elas vão modificando, né, de acordo com os opostos ali que estão sendo definidos. E essas cores opostas, elas são as que dão o maior contraste possível. Então, por exemplo, se eu colocar um vermelho e depois colocar um verde dentro dele, esse verde aqui, a gente vai ter um contraste excelente que com certeza vai fazer com que as pessoas percebam aquele destaque que a gente tá notando, ok? Então, ó, já puxando aqui, tá? Tem outras regrinhas aqui também, você pode dar uma olhadinha, tipo, ó, dividir e complementar. Essa parte aqui da cor complementar é bifurcada em 2 opções. Essa quadrática aqui também, ó, com 4 pontos dentro do círculo, né, formando um quadrado. Composto, tem vários tipos de combinações específicas, mas eu já adianto que as mais úteis da gente utilizar mesmo assim no dia a dia, principalmente para quem tá no início ainda desse entendimento ali de combinação de cores, principalmente a paleta monocromática, que são cores dentro do mesmo tom. Você pode utilizar ali para sombras, por exemplo, então para fazer contrastes no site, sem com que aquilo fique um carnaval de combinação de cores que não tem nada a ver uma com a outra. Tá tudo ali dentro da mesma cor, só que com tons diferentes. É bem tranquilo de utilizar. Outra também é essa complementar, como eu falei, tá? Inclusive, em conjunto com o Colors, eu uso principalmente essa regrinha aqui para poder gerar o destaque. Lembra que eu criei essa paletinha aqui com vocês? Pois então,
Vamos supor que eu ainda não tenha definido, tipo, fiz aqui vários espaços, não achei nenhuma opção muito interessante para usar como cor de destaque aqui dessa minha paleta. O que eu posso fazer? Eu posso pegar a minha cor base mesmo, que é a cor da marca, né? Vir aqui também, novamente, na minha roda de cores aqui do Adobe Colors. Eu venho nessa opção que tem essa setinha, que é tipo a cor que tá definindo toda a regra aqui da paleta que eu tô gerando dentro do Adobe. E aí, ó, eu vou vir, por exemplo, aqui para alterar a cor. Vou colocar esse outro hexadecimal, vou dar um Enter. E agora perceba, ó, que eu tenho essa cor aqui como base, né, para poder definir as regras do meu círculo cromático. E aí, ele deu a opção aqui, ó, por exemplo, desse verde aqui do lado, que eu acho que fica ótimo, inclusive, com esse roxo aqui. E pode dar um bom contraste, por exemplo, para os botões do site. E aí eu venho aqui, ó, pego esse hexadecimal e coloco aqui na minha paleta do Colors também. E aí eu já tenho toda a minha paleta montada, só com essa basezinha aqui da cor complementar setinha, já tendo como vista aqui o círculo cromático para poder ter certeza de que vai ter um contraste legal e definir toda a minha paleta aqui. E, inclusive, gente, uma coisa que eu não falei, mas que é bem legal aqui do Colors, é que ele gera esse link aqui, tá? E aí, ó, perceba que já tem os hexadecimais aqui dentro. Se eu vir numa aba anônima aqui, por exemplo, e colocar esse mesmo link, eu vou ter acesso a essa paleta aqui da mesma forma, beleza? Então, assim, isso aqui é muito legal, inclusive, de você colocar num documento do seu projeto, um documento de identidade visual para você poder ter esse histórico das cores depois e ir pegando esses hexadecimais enquanto você estiver implementando de uma forma super fácil também, não ter que ficar anotando no Word e tudo mais, e sem saber exatamente qual cor é essa. Você já tem um link funcional aqui onde você pode simplesmente clicar aqui, copiou sua cor, você leva lá para o seu site, beleza? Eu sempre utilizo essa função, então é uma diquinha extra aí para vocês. E, enfim, gente, na prática mesmo, no dia a dia, quando você for colocar a mão na massa dessas ferramentas, você vai perceber nuancezinhas, assim, de coisas que vai te ajudar ainda mais no seu dia a dia também, formas específicas que você gosta de utilizar, ok? E aí, com certeza, isso aí vai poder agregar na definição aí da paleta de cores dos sites que você for criar. E acredite, gente, ter esse planejamento aqui inicial, só de você montar uma paletinha de cores dessa forma aqui, ó, e depois levar isso para o seu site, cara, isso aqui torna a sua estrutura muito mais coesa, muito mais consistente, mais bem planejada, mais bonita no final também, e é claro, mais estratégica de acordo com a marca aqui do seu cliente. Eu já cansei de ver alunos no início, assim, que vai pegando as cores meio no improviso, assim, ó, tipo, o meu cliente tem esse azul. Às vezes nem pega exatamente o mesmo azul, vai para um outro azul aleatório que ele viu por aí e levou pro site, aí depois já não bate mais com o brand daquela pessoa, né, com o cliente dele. E aí vai colocando outras cores que ele acha que combina ali, vai virando uma maçaroca e no fim das contas o site não fica bonito, por quê? Porque não teve esse planejamento inicial. Além de facilitar a sua vida, porque você não vai ter que ficar caçando cores toda vez que você for colorir algum elemento dentro da sua página, você já vai ter tudo aqui prontinho para depois, sem ter que pensar, só levar lá para o seu site e pronto, vai ficar tudo bonitinho no final e daqui a pouquinho eu vou mostrar um exemplo para você. E sim, gente, acredite, ter essa sementinha de conhecimento aqui implantada no seu cérebro no dia a dia, enquanto você faz o seu trabalho, de ter, né, esses princípios de consistência, contraste, bom uso de cores, bom uso de imagens, grids e tudo mais, tudo que forma os 10 princípios de design que todo web designer precisa saber para fazer trabalhos bem feitos, é extremamente essencial para quem deseja realmente ser um bom profissional dessa área, que não sai só criando páginas ali da louca e recebendo uma graninha por conta disso. Não, se você quer ser um profissional de referência nessa área, você precisa ter essa base muito bem sedimentada. E, inclusive, caso você ainda não saiba, aqui na Escola de Sites nós temos um curso que se chama Treinamentos Pro, que é justamente o treinamento completão para você que quer masterizar essa habilidade de criação de sites. Tanto sobre essa questão dos princípios de design, lá nós temos uma oficina de quase 4 horas de duração, onde eu falo em detalhes sobre cada um desses pontos, além de todas as estruturas mais utilizadas no mercado de criação de sites também, fundamentos dentro do WordPress, do Elementor, enfim, de otimização, muita coisa, gente. Caso você queira ter todo esse conhecimento em um local só e deseja verdadeiramente masterizar essa área, clica no link que tá aqui na descrição desse vídeo para conhecer esse nosso treinamento, que eu tenho certeza absoluta que pode fazer toda a diferença na sua carreira por aí, tá? Mas voltando aqui pro conteúdo, só para finalizar, uma outra coisa que é bem interessante aqui no Adobe Colors também é essa parte de explorar as paletas de cores. Eu mostrei uma assim lá no Colors, mas sinceramente, essa parte aqui de explorar cores eu gosto ainda mais dentro do Adobe, porque ele também dá esses exemplos aqui, ó, de imagens base pra gente poder ter uma ideia, por exemplo, da aplicação daquilo, né?
como que fica o estilo daquela paleta de cores que a gente tá vendo. Então esse aqui já dá uma ideia bem legal, você também pode dar uma filtrada aqui em cima também, ó, por exemplo, eu quero algo que remeta à praia. E aí eu aconselho que você procure essas coisas em inglês, tá? Qualquer coisa você coloca ali no Google Tradutor da vida que já resolve esse problema. Vou colocar aqui, por exemplo, beach, que é praia, em inglês. E aí, ó, tem várias paletas meio praianas aqui, inclusive com imagens de aplicação, pra gente poder ter uma ideia e montar ali a paleta de cores do nosso site também, tá? Além disso, a gente tem essa abinha aqui de tendências, que ela dá algumas paletas de tendências de acordo com determinados nichos. Não tem tantos nichos, o que é algo meio ruim, mas dá pra você ter uma ideiazinha aqui se você, por acaso, estiver trabalhando em algum nicho específico desses aqui. Agora, além dessas ferramentas que eu já mostrei, que com certeza já valem um like nesse vídeo, porque podem te ajudar muito no seu dia a dia por aí, eu trouxe também um brindezinho aqui, principalmente pra galera que gosta de meter um gradiente nas páginas, tá? Ó, vou trazer aqui 2 páginas, inclusive uma delas do próprio Colors que eu mostrei pra vocês, tá? Como eu falei, lá tem vários outros recursos que vocês podem dar uma brincada lá também, dar uma explorada. Inclusive, se vocês quiserem que eu traga um vídeo mais completo só sobre o Colors, com todos os recursos que eles têm lá, comenta aqui embaixo pra eu saber, porque eu adoro essa ferramenta, não uso só isso que eu mostrei pra vocês, tem mais coisa lá e qualquer coisa eu trago aqui pra vocês, tá? Mas enfim, ó, pra galera que quer trazer um gradiente de cores aí pra página, tem que ter um certo cuidadinho com isso, porque gradientes são muito bonitos, mas ao mesmo tempo eles também podem facilmente ficar bem feios se você não souber aplicar isso direito. E aí, pra galera que tá no início, não tem muita noção ainda de juntar essas cores para poder formar um gradiente, essas páginas que trazem referências de gradientes já pré-prontos, pelo menos para você ter uma noção, são ótimas para você pegar como referência e, é claro, ir treinando o seu olhar também para saber o que combina com o que talvez não fica muito legal de colocar junto, né? E ver essas opções aqui, tá? Isso aqui é bem legal, ele já mostra aqui os hexadecimais de um ponto para outro, para você ter uma ideia também. Esse webgradients.com, né? E também tem essa ferramenta de gradientes aqui do próprio Colors. É só você acessar o link dele e completar com /gradientes. Enfim, aí aqui, ó, você consegue da mesma forma ter vários gradientes aqui dentro, você também já consegue copiar os hexadecimais deles aqui e depois levar para o seu site. Bom, mas agora deixando um pouquinho de lado essa questão aqui das ferramentas, bora para uma parte muito importante e essencial no dia a dia, que é, afinal, Bia, como que eu aplico na prática mesmo todo esse negócio lá dentro de um site, lá dentro do Elementor? O que que eu faço? Bora dar uma olhadinha aqui num exemplo que eu montei para vocês com todo carinho para poder ilustrar essa situação, ok? Bora lá. Olha só. Eu peguei aqui um desses blocos do Elementor, tá? Por exemplo, quando você vem aqui no mais e vem nessa parte aqui dos modelos, quando você vem aqui na parte de páginas, se você tiver principalmente ali com o Elementor Pro ativo, você vai ter várias opções aqui para simplesmente importar, trocar as cores, trocar o conteúdo, trocar as imagens e pronto. Tem uma página lá pronta para você, tá? E eu usei esse aqui gratuito, inclusive, do Elementor, tá? Você não precisa nem ter o Pro para utilizar esse que eu usei para poder criar essa estrutura. O que que eu fiz? Eu importei isso aqui, troquei as cores e coloquei umas imagens que combinem ali com, por exemplo, a identidade visual de cores que eu tava mexendo, para poder criar uma página de exemplo aqui para vocês, tá? Mas o nosso papo aqui é principalmente sobre a utilização de cores aqui dentro dessa página. Inclusive, se você percebeu, eu utilizei aqui uma paleta bem parecida com essa que eu mostrei aqui para vocês, nesse exemplo, dentro da ferramenta Colors que, né, eu fui montando aqui junto dentro desse vídeo. E aqui, ó, perceba que eu usei essa cor aqui, né, o roxo principal, que é a base do negócio ali do meu suposto cliente, como minha cor secundária, colocando ali, por exemplo, nas minhas seções, que são mais importantes, como esse header inicial, que é a primeira impressão que a pessoa tem na página. Aqui embaixo também, ó, nessa seção de reforço de CTA, que é para a pessoa, depois ela lê todo o conteúdo, ela ainda tem essa seção aqui para poder clicar no botão e entrar em contato para poder aumentar as conversões. E dessa forma eu reforcei o branding do negócio do meu cliente, né? A marca do meu cliente dentro do site. O roxo tá aqui, tá sendo utilizado e tá bem bonitinho. Agora, para não ficar só no mesmo roxo sempre, o que que eu fiz? Utilizei uma variação dele em pontos específicos. Como, por exemplo, aqui, ó, nesse header que fica colado com esse banner, eu utilizei essa variação desse mesmo roxo, que é simplesmente um shade desse roxo que eu coloquei aqui no Colors. Tá vendo como essa ferramenta aqui ajuda pra caramba? Você consegue criar variações sem ter que pensar muito a respeito e tendo a certeza de que você tá utilizando a mesma cor como base. E aí perceba que eu usei em alguns pontinhos específicos ali, ó, como por exemplo, essa parte aqui do header, se eu não me engano aqui também, aqui ó, embaixo no footer também, e aí já deu uma contrastada desse roxo pra não ficar tudo muito monotônico. É legal você trazer essas variaçõezinhas ao longo da página. E um detalhe importante, tá? No vídeo anterior eu falei
falei sobre isso, mas reforçando. Se a cor do seu cliente for algo muito saturado que dói os olhos, cuidado em colocar isso como background de sessões. Nesse caso aqui, esse roxo ainda tá ok, tá confortável de ler. Tá meio que no limite ali. Se ele fosse mais saturado com isso, que isso aqui, eu poderia, em vez de utilizar a cor do meu cliente mesmo como uma cor secundária de base aqui para minha página, eu poderia utilizar um subtom dela, como por exemplo esse roxo aqui, nessa parte aqui, e aí tudo bem, já daria essa sensação ali de conforto maior pro olho do usuário, né? Porque ninguém quer que as pessoas que acessem o site que você tá criando saiam dele com o olho lacrimejando sem conseguir ler nada. Acho que é a última coisa que a gente quer, né? Então fica de olho, se a cor base ali do seu cliente, a cor do negócio dele, né? Ou as cores do negócio dele, forem cores muito saturadas ali, daquelas que dói o olho, tipo um verde lima de uma academia, por exemplo, que eu vejo várias academias usando tipo vermelho bem saturado e verde bem saturado. Não sei se é uma moda, alguma coisa assim, mas enfim. Se a cor do cliente for dessas, tente ver o que você pode fazer em relação a isso. Será que eu posso utilizar um tom mais escuro dessa cor, por exemplo? Um tom mais agradável dessa cor dentro da matriz de cores ali? Ou então, será que utilizar essa cor como secundária, por exemplo, utilizando ali em seções específicas, será que eu não poderia usar ela como minha cor de destaque, como por exemplo esse verde aqui? Se eu colocasse esse verde aqui atrás, não ficaria muito legal, provavelmente daria uma lacrimejada nas pessoas. Principalmente se ele fosse ainda mais lima, né? Tipo, mais saturado. Mas enfim, às vezes isso pode ser utilizado em outras cores da sua paleta, tipo em outros elementos específicos, se não a secundária, tá, gente? Tudo tem que ser adequado de acordo com o bom senso do projeto que você estiver trabalhando. E a nossa cor base, né, que ocupa ali cerca de 60% da nossa página. Nesse caso aqui, eu construí uma página Dark Mode, por isso que a minha cor base foi essa aqui, ó, essa cor mais escuro. Mas perceba que, para dar um contraste entre uma seção e outra, eu coloquei uma leve variação desse tom aqui também, tá? Então, ó, quando a gente visualiza o site real aqui, porque às vezes no Elementor fica meio difícil de ver, perceba que tem uma pequena variaçãozinha, por exemplo, entre a seção de sobre e a seção aqui de serviços, né? Dando esse contraste entre uma seção e outra e dando uma segmentada naquele conteúdo, assim como a gente viu, por exemplo, lá naquele site do Magazine Luiza, tá? É bem legal você fazer pelo menos uma quebrazinha assim, para as pessoas saberem que, ó, isso aqui é um contexto, isso aqui é outro, tá? Princípio de design também. Bia, e como é que eu faço essa variação? Da mesma forma que a gente fez da última vez. Uma outra dica aqui legal também que eu gosto de utilizar é que, além de ter também essa questão aqui dos shades, né, dentro do Colors, a gente também consegue gerar uma cor entre duas. Então, ó, por exemplo, se eu adicionar uma cor aqui, ele vai pegar uma cor ali entre essa cor e essa. Ou seja, já dá um destaque legal, né? E eu posso ir fazendo isso várias vezes até achar um tom que eu ache bacana. Ó, achei uma variação legal ali, que não necessariamente vai ser simplesmente um tom dentre outro, principalmente se você estiver pegando cores assim, ó, bem diferentes entre elas, ok? E aí você pode gerar um contraste legal só dessa forma aqui também, tá? Enfim, ó, por exemplo, eu posso pegar uma cor dessa aqui que foi gerada e colocar num contraste entre uma e outra. A mesma coisa se essa página aqui não fosse Dark Mode, se ela fosse Light Mode, por exemplo. Eu posso vir aqui, entre essas duas cores aqui, e fazer um contraste até achar uma variação legal, ó, por exemplo, entre esse e esse já tá bacana, fecho as outras e pronto, já tem uma variação aqui do meu Light Mode também. E aí, é claro, né, gente, outro ponto importante também é sempre você pegar essas duas cores aqui, ó, por exemplo, essa aqui é a minha cor de base que eu vou utilizar no meu fundo, mas para os meus textos eu preciso de algo que contraste ao máximo possível para que as pessoas consigam ler confortavelmente. Por isso, o branco aqui nesse caso, ó. E ainda perceba que até o branco pode ter uma variação, porque, ó, no título eu coloquei um brancão aqui, que ficou legal, mas nos textos que não são tão importantes como, por exemplo, um título, eu utilizei um branco com um pouco de transparência ali para dar essa hierarquia na nossa leitura. Outro princípio de design interessante, tá? Então, ó, aqui, por exemplo, é o branco aqui mais forte, aqui embaixo o branco mais fraco. E assim por diante também, ó, branco mais fraco e o branco mais forte aqui no nome da pessoa, né? Você pode utilizar para pontos específicos de uma forma estratégica para focar o olhar da pessoa em determinada copy ali da sua página. E é claro, por fim, utilizei a nossa cor de destaque, que inclusive eu peguei lá do Adobe Colors e trouxe para cá pro Colors para poder formar o meu link aqui de paleta de cores, né? E trouxe aqui principalmente para os botões da página. Alguns íconezinhos também, ó, como aqui nas redes sociais aqui embaixo, mas tudo que tem como ter alguma ação, eu coloquei esse verdinho aqui para gerar essa identificação de uma forma consistente ao longo da página, para que a pessoa bater o olho no negócio verde, ela sabe que ali é um botão onde ela pode executar alguma ação, ok? Então, ó, tá aí um
exemplo bem prático, bem simples de entender, bem fácil de aplicar dessa paleta que eu mostrei aqui pra vocês de uma forma super simples dentro do Elemento. Bia, toda vez que eu for colorir algum elemento aqui na minha página, eu preciso ficar vindo aqui no Colors, copiando e colorindo ele aqui? Não, não precisa, tá? Você pode fazer isso se você quiser, mas uma forma muito mais prática, inclusive mais coesa também, uma forma prática de você manter a consistência na sua página, das cores que você estiver utilizando, é vindo aqui nas suas configurações do site, vindo aqui nas cores globais e já setando essa paleta de cores aqui, tá? Tem esses nomes aqui de primário, secundário, texto, realce, mas não necessariamente você precisa usar isso como tipo sua regra, tipo, minha cor secundária vai ficar aqui no secundário, minha cor primária, que é minha cor de base, vai ficar aqui no primário. Não necessariamente, tá, gente? Por exemplo, o Elementor, ele usa principalmente essa parte aqui do primário para colocar já como padrão as cores dos seus títulos. Então, se você já sabe, por exemplo, quais as cores que você vai colocar no seu título, você pode já colocar essa cor aqui, já facilita um pouco sua vida para depois você não ter que ficar trocando. A mesma coisa aqui, se eu não me engano, o realce. O realce é puxado, se eu não me engano, tá, gente, para os botões da página. Então, você pode já colocar aqui e quando você puxar um botão, ele já vai estar com aquela cor específica. Mas qualquer coisa, dá uma testada aí, porque eu realmente não me lembro se o botão puxa pelo realce ou pelo primário também. Enfim, qualquer coisa, se você souber, deixa aqui nos comentários. E aí, além dessas cores aqui, você também já pode, inclusive, cadastrar as suas variações, ó. Eu já coloquei aqui uma variação de fundo, a variação do roxo, que era a minha cor principal ali, né? A variação de texto aqui, ó. O texto aqui, ele tá como branco, mas a variação de texto eu coloquei com uma transparência mais ou menos na metade, para poder dar aquela hierarquiazinha que eu mostrei, ok? E aí, depois fica super simples, ó. Quando você estiver na sua página, você tá aqui, pá, colocou, tá querendo colorir uma seção e estilo, já tá tudo aqui, ó, bonitinho nas suas cores globais. Não precisa ficar vindo aqui e copiando tudo e trazendo pra cá de volta. Isso aqui facilita, mas fazer isso aqui facilita ainda mais na hora de implementar. E pra deixar essa ilustração ainda mais completa pra vocês, eu peguei essa mesma estrutura e montei algumas paletas de cores específicas aqui dentro do Colors e fiz exatamente essa regra. Peguei essas paletas diferentes, coloquei nessa mesma estrutura e eu consegui fazer páginas completamente diferentes, inclusive de nichos diferentes, só com o poder de você saber combinar as suas cores direitinho. Saca só, ó, o primeiro que a gente viu foi esse exemplo aqui, né, com as cores que eu acabei de mostrar para vocês. Uma variação dessa aplicação de cores seria, ao invés de utilizar a página como Dark Mode, colocar ela como Dark Mode, e aí o fundo começa a ser branco, com um contraste preto nos textos aqui, né, não preto, mas aquela cor mais escura aqui da nossa paleta, para poder fazer esse contraste, né. Fiz uma pequena variação aqui do cinza clarinho, assim como eu montei ali para vocês. Enfim, tem uma página um pouquinho diferente, já trazendo um estilo ali, um aspecto um pouco diferente do Dark Mode que a gente viu. Outro exemplo completamente diferente, com uma paleta completamente diferente. Essa paleta aqui, ó, mais alegrinha, né, trazendo esse azul turquesa como a nossa cor principal ali do nosso cliente, por exemplo. Esse amarelo como cor de destaque, que inclusive eu peguei lá na Adobe Colors também e trouxe pra cá. As variações dessas cores para poder trazer esses contrastes ali dentro da página. Eu montei a mesma estrutura de página, coloquei umas imagenzinhas diferentes para poder trazer o exemplo de um nicho diferente também dentro dessas aplicações de cores. E olha só, nós temos uma página completamente diferente, só pelo uso das cores, gente. É incrível como quando a gente sabe aplicar essas coisas assim direitinho, seguindo essa regra de uma forma bem simples, como vocês estão vendo aqui, a gente consegue criar estruturas completamente diferentes só com base nisso, tá? E da mesma forma com esse último exemplo aqui. Cara, olha que massa. Uma paleta também quase monocromática, né? Se fosse só até aqui, ó, só que com um contraste desse laranja, que ficou muito legal com esses tons mais terrosos, que podem encaixar bem para diversos nichos, como, por exemplo, para restaurante, cafeteria, coisas que remetem mais à natureza, enfim. Dá para usar de diversas formas diferentes e olha só, uma página completamente diferente aqui também, ó, só com aplicações de cores com base nessa paleta que eu montei. Tudo dentro do Elementor, tudo seguindo essa regrinha também, de forma consistente, agradável, que seja fácil do usuário identificar o que ele precisa fazer. E aí, com isso, você consegue ver o quanto que é importante você saber direitinho fazer essa combinação de cores e depois aplicar isso de forma coesa nas suas páginas. Então, gente, ó, basicamente, de uma forma resumida, só com essa questão aqui da aplicação de cores, você consegue ver que dá pra gente aplicar a mesma estrutura com identidades completamente diferentes, parecer uma página completamente diferente, e, inclusive, através disso também, encaixar
encaixar essas páginas em nichos completamente diferentes. Isso aqui é muito legal, as cores elas têm um poder muito grande dentro do visual da página, e eu espero que tanto com a parte 1 como com a parte 2 desse vídeo você já consiga ter um norte bem maior, uma confiança maior também para poder explorar esse recurso nos sites que você tiver que criar. E aí? Curtiu essas dicas? Comenta aqui embaixo pra mim e já aproveita também para deixar o seu likezinho se você ainda não deixou, justamente para que essa dica consiga chegar a mais pessoas que também precisam desse conteúdo. E é claro, se você quiser desbloquear de vez essa habilidade de criação de sites, dominar o WordPress, o Elementor, saber criar layouts bonitos, profissionais, que deixem tanto você aí como seu cliente orgulhoso do resultado final. Então clica aí no link que tá aqui na descrição desse vídeo para conhecer o nosso treinamento completo de criação de sites, o treinamento Z Pro, para dar esse próximo passo na sua carreira com todo o conteúdo que você precisa para masterizar essa habilidade em um lugar só. Por hoje, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!